Alô, salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pim, vamos lá. Vamos trabalhar hoje a evolução da proteção ao direito à criança e ao adolescente no Brasil e até no mundo, né? Vamos discutir essa página introdutória que é importante você entender todo o processo de formação protetiva à criança e ao adolescente para que a gente possa ter uma concepção de que não foi do dia para a noite essa evolução. Foi necessário que perpassar por vários caminhos até chegar a essa proteção integral que nós temos hoje na Constituição Federal de 88. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro ponto importante é a gente dividir em fases, tá? A gente tem que estudar em fases. Existem 4 fases muito bem definidas pela doutrina que você tem que saber para você ir para a prova, tá? A primeira fase é a fase da absoluta indiferença. A segunda fase, da mera imputação penal ou direito penal indiferenciado. Terceira fase é a fase tutelar, aí começa uma fase protetiva, propriamente dita. E, por fim, uma fase de proteção integral. Vamos lá. A primeira fase, essa fase a de absoluta indiferença, o nome já nos ajuda. Significa que até o século ali, o século XIV, a criança, leia-se menor de 18 anos e sim, era tratada, não há nenhuma análise jurídica para tanto. Até que você pode observar a proteção integral à criança, que hoje, por exemplo, ao trabalho, nessa época, ali o viés da Revolução Industrial, não tinha limitação para trabalho, trabalhava junto com as fábricas desde criança, junto com os pais, não tinha essa proteção propriamente dita, tá? Então, realmente, a criança era indiferente. Ela era sujeita ao pátrio poder da época, né? Ao poder do pai, exclusivamente ao pai, e nesse caso, as crianças não havia nenhuma preocupação quanto à proteção a ela, dada, tudo bem? Evoluímos depois, não tem muitos detalhes a respeito disso em prova, tá? Mas o importante é que já começamos a ver uma mera imputação penal ou uma direito penal indiferenciado. Aqui também a criança não era vista como um ser de direitos ou um objeto de tratação pelo tratamento pela lei. Só que é o seguinte, entre o século XIX, ali, melhor dizendo, século XIX até o início do século XX, ali, nós temos que o modelo era retribucionista, ou seja, mesmo tratamento punitivo ao adulto. Então não tinha uma distinção. Então o que eu aplicava para o adulto, eu aplicava para a criança e adolescente, tá? A diferença era somente na quantidade do quantum da pena. Então, a depender da idade, estabelecia um quantum de pena diferenciada de uma para outra, criança ou adolescente. Então aqui reinava o que? As ordenações, aqui no Brasil, digo eu, as ordenações do reino, Filipinas e a Afonsinas, tá? A Manuelinas não tratava de criança, mas sim só as Filipinas e a Afonsinas nesse sentido. Código Criminal de 1830, tá? O Código Criminal de 1830, ele trazia ali uma idade mínima de 14 anos para punição, tá? Mínima de 14 anos. Então, a minoridade penal era até mínimo de 14 anos para baixo, 14 anos para cima ele era punido já, tá? Então, de 14 a 17 poderia ser considerado inimputável. Então, de 14 para cima já era punível. Então, a menoridade penal não era com 18, era com 14, tá? Então, quem tinha 13 anos não era punido, penalmente falando. De 14 para cima era punido e poderia ser analisado de 14 a 17 se ele era inimputável ou não. Logo com a República de 1889, tá? Com a República, houve um status em que, pela formação da República, era a ideia de uma proteção social, precisava de mais repressão penal, era a característica da mudança da República à época. Então precisava de uma organização, vindo do Estado unitário, né, que era do Império. Então, com a proclamação da República, precisava o quê? Dar um status de organização social. E, para tanto, houve a diminuição da pena da punição penal para a criança e adolescente, passando a partir, reduziu para 9 anos. Então, quem tinha 10 anos para frente, 9 anos completos para cima, era considerado punível como se fosse um adulto, tá? Igualzinho. A única diferença entre uma e outra era a quantidade da pena, tudo bem? E aqui também tinha um patamar de inimputabilidade se a pessoa não tivesse o necessário discernimento para o ato. Só que no Código Criminal de 1830, era de 14 a 17. Esse de Código Penal de 1890 era de 9 a 14 anos. Então, se 9 a 14 anos fosse comprovado que realmente a criança não tinha ali um certo grau de discernimento, é óbvio, né? Não tinha. Mas mesmo assim, na época, então, nesse caso, teria uma situação de inimputabilidade. Tudo bem? Não passa disso. Era isso. A situação era punir. Punir por punir, tá? Retributiva. É uma visão retributiva, tá? Lembra da teoria da pena? A teoria aqui seria uma ideia de teoria absoluta.
pagar o mal com o mal, somente isso. Não tinha nada de ressocialização, nada, é punir. E aí nós viemos uma fase tutelar. Aí sim, uma fase tutelar, não é assim, aí sim, mas era bem menor do que era antes, tá? Agora passamos a ter um ordenamento jurídico que realmente positivava e protegia, ok? Só que a proteção era uma proteção meramente eugenista, ou movimento higienista. O que é o movimento eugenista? Era o quê? De limpar, tirar da sociedade o joio, né? Tirar da sociedade aquelas posturas de delinquentes penais, tirava para que para as futuras gerações fosse depurado, digamos isso. Então a ideia de depurar, tirar. E higienista era uma ideia tão somente de saúde, digamos, de questões sociais, questões vinculadas à saúde. Higienista que é de limpeza, depuração. Então, de ofertar apenas uma função assistencialista, tá? E não uma função meramente, digamos, de proteger, mas sim de assistência, prestar a assistência necessária à criança. E eugenista de fazer o quê? Essa depuração, essa ideia de limpeza nisso, de retirar da sociedade o quê? Aquele mal para que possa realmente recolher. A ideia aqui, a eugenista, é você recolher, guardar dentro do presídio, guardar dentro da FEBEM e está ótimo. Esse é o caminho, tá? Limpar a sociedade para gerações futuras. Então, baseado nesses dois fundamentos, eugenista e higienista, nós tivemos nesse período 2 códigos que trataram exclusivamente para a punição, né? A proteção, mas punição a criança e adolescente. Só que nesse caso, na época, até não se falava criança e adolescente, a gente falava o termo de menor, menor, lembra disso? De menor que a gente ouve muito hoje. Então, já vamos fazer uma correção, né? Então, para os seus futuros estudos, para uma discursiva, tá? Você tem que falar que há uma visão já buscando as declarações atuais da ONU, existe, na verdade, uma pessoa em conflito com a lei, tá? Então, o adolescente infrator, a gente fala pessoa em conflito com a lei, é o termo mais, digamos assim, atual, do que você falar um adolescente infrator. Então, o termo correto, tecnicamente falando, é a pessoa em conflito com a lei, tá? Uma pessoa em conflito com a lei. Então, uma pessoa um adolescente, melhor dizendo, um adolescente em conflito com a lei. Então, acrescente em conflito com a lei. Em vez de você falar adolescente criminoso, adolescente em conflito com a lei, melhor dizendo, tá? Ou uma criança em conflito com a lei, mas acrescente em conflito com a lei, em conflito com a lei, do que você falar de menor, tá? Não existe mais menor de idade, menor, não. Essa ideia de menor era já a visão de 1927 e 1979, já ultrapassamos isso, tá? Tudo bem? Então, esse termo menor, todos menores de 18 anos, temos que afastar isso das nossas redações, tá? Ou você coloca a pessoa em conflito com a lei, adolescente em conflito com a lei. Tudo bem? O Código Melo Matos, inclusive Melo Matos, dá essência ao primeiro, faz referência ao primeiro juiz, do primeiro juizado de infância do menor aqui do Brasil, né? Então, esse juiz, e aí o primeiro código foi estabelecido para ele. Uma das características dessa fase tutelar era o superpoder dos juízes, tá? Os juízes têm essa função de intervenção, de decidir, que ainda hoje em dia a gente vê ainda, digamos assim, alguns ranços dentro do nosso ordenamento. Por exemplo, o juiz decidir quanto a situações de se a criança vai trabalhar ou não, se pode ou não trabalhar, se ela tem. Então, ainda temos isso no âmbito trabalhista, entendeu? Que o juiz da infância e adolescente decide se a criança pode ou não trabalhar, condições tais, enfim. Então, existe ainda uma intervenção forte do Poder Judiciário quanto a isso. Não que seja errado, mas tem que existir uma evolução, tem que tratar isso para o Legislativo, a lei estabelecer essas regulações e não deixar só para o Judiciário, como era um ranço disso, que o Judiciário, o poder maior, era o juiz. Então, inclusive, enfrentei uma questão uma vez que era a seguinte, o cara ia lá, o juiz determinava, tinha uma festa, o juiz barrava a festa numa cidade pequena, né? Ele mandava, não pode andar na rua, criança, né? Esses dias atrás a gente viu isso, um juiz que determinou uma criança que não podia andar na rua de 10 às 22 horas, ele com força, uma função delegativa, uma função de resolver. Não, essa função se remete a esses códigos, essa função tutelar. Bem, essa ideia do juiz ir lá e decidir, não pode tantas horas fazer isso, não pode ter festa, eu decido isso. Isso já está ultrapassado, tá? Então, a criança e adolescente, nesse caso aqui, o menor, era objeto de tutela. Mesma coisa, objeto de direito e objeto de tutela, ou seja, era a ideia de ser tutelado, mas era um objeto de direito, não era sujeito, né? Essa que é a ideia. Aqui, nessa fase, não era um sujeito de direito, mas sim um objeto. Tinha que ser protegido pelo Estado. Mas só que não era toda criança que era para ser protegida.
Essa é a sacada. Não é uma criança, toda criança tem que ser protegida. Só a criança que estivesse, ou adolescente, tivesse situação irregular. Tá? Então, por isso que esses dois códigos seguiam essa doutrina da situação irregular. Quer dizer que se uma criança estiver tudo bonitinho, dentro de casa, uma situação regular, não precisa ter um trato especial. Mas nós sabemos que hoje a proteção é integral, independente se a criança é regular ou irregular. A situação dela, mesmo estando numa situação regular, uma família, tudo ok, morando sob teto, ele tem a proteção. Entendeu? Tem a proteção estabelecida a ele, educação, saúde, moradia, entendeu? Então, independentemente da situação dele ser regular ou irregular, ele tem a proteção integral. Só que nessa época só realizava a proteção naquela situação de criança, ou melhor, de pessoas, ambos seguiam a doutrina da situação irregular do menor. Então, só aqueles que tivessem situação de enfrentamento da lei, entendeu? Em situações X que era objeto, e não aquela situação de uma situação, digamos assim, padrão, regular, normal da sociedade. Então, só aqueles que afrontavam a norma que mereciam de uma coerção. Se bem que no próprio Código Menor de 79 trata de umas situações de proteção, se caso tiver vítima dos pais, enfim. Mas a regra era isso, grava isso, uma situação irregular. Não se via a ideia da proteção integral. Só aquele que estivesse realmente em uma situação diferenciada de conflito com a lei, por exemplo. Juiz de menor, como eu disse, institucionalizar e segregar. Essa é a ideia do primeiro código, cara. Em vez de a gente tratar, não. Segrega, separa, entendeu? Recolhe. Inclusive, a ideia das FEBENs, né, surgiu com em 79, que é as FEBENs, que é essa ideia que eu ainda peguei esse tempo, ainda, digamos assim, na minha adolescência, ou antes disso, a gente ouvia falar sobre FEBEM. Né? Ah, se você não estudar direito, você vai para FEBEM. Que era os locais estabelecidos para que seja realizado o recolhimento dessas crianças em conflito com a lei. E hoje não, hoje é uma evolução de centros socioeducativos, né, onde há essa ideia de reeducação proveniente da Constituição de 88, propriamente dita. Tá? Código de menores, então, o objeto era a proteção somente em situação irregular, como eu disse, menor de todos os menores de 18 anos. Então, essa é a característica. Isso aqui é muito cobrado, tá? Principalmente essa conflito dessa fase com a fase de proteção integral. Agora, na fase de proteção integral, primeiro ponto importante, no Brasil, a primeira norma que trouxe isso, bem que a última foi 79, da fase tutelar, a fase de proteção legal, a primeira que veio no Brasil foi a Constituição de 88, e depois o nosso ECA. Tá? Mas é importante nós sabemos que no mundo, o mundo já girava uma proteção integral desde 59, com a Declaração de Proteção à Criança e Adolescente, a criança. Depois a Convenção Americana de Direitos Humanos, depois as regras de Beijing, que trata de tratamento dos presos, né, do tratamento carcerário da criança e adolescente. Depois nós tivemos a Constituição e depois tivemos o ECA, em 1990, o ECA, a Convenção de Proteção à Criança e as regras de RIAD, tá? Que também tratam a respeito dessa ideia de... Aqui a Beijing era a administração da justiça, né? E RIAD é a proteção dos presos, da criança em conflito com a lei. Bom, então nesse contexto, agora aqui na fase de proteção integral, não. A proteção é completa, independente de criança estar ou não em situação irregular. A proteção, ela é solidária. Todos, eu, você, a família, a sociedade, todos devem preservar e proteger as crianças e adolescentes. Aqui veio a classificação de criança e adolescente com ECA, houve a diferença, né? 12 anos incompletos seria o quê? Criança. 12 anos completos, aí seria o quê? Adolescente. Então, a classificação de 12 anos incompletos e 12 anos completos, né? 12 anos incompleto, criança, e 12 anos completo acima seria a ideia de adolescente, veio com o ECA, tá? Beleza, tranquilo, maravilha. Enfim, e aí nós tivemos a classificação na Constituição de trabalho, podendo ser a partir de 14 anos, como adolescente. Ainda há algumas declarações que falam que tem que ser uma idade maior, mas aquelas que estão evoluindo ainda posso utilizar o limite de 14 anos, enfim, tá? Outro ponto importante dessa ideia da Constituição de 88 com a proteção integral é, isso aqui foi bacana, a municipalização. Tá? Então, houve uma descentralização do poder central para aproximar ali perto da comunidade, criando conselhos municipais, conselho de proteção à criança e adolescente, no âmbito municipal, para que haja uma proteção mais íntima, mais perto da ocorrência. Então, a descentralização, trazendo um efeito chamado municipalização, é efeito da proteção integral. Tá? Municipalizar, integrar, chegar mais perto, o máximo da comunidade, chegar ao pé do máximo daquela criança lá em situação de risco, ok? E ele passa a ser um sujeito de direito. Então,
com a RACON 88 e o ECA. E o ECA ele é muito elogiado, o diploma do ECA, porque ele realmente consegue fazer uma proteção extensa, desde do nascimento até a situação de infração, de aplicação de ato infracional e aplicação de medida socioeducativa. Todo esse complexo normativo é muito elogiado e vem evoluindo cada vez mais. Beleza? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.